Shalom! Que bom estar conectado com você aqui no Conexão Vertical. Vamos falar sobre um assunto muito relevante para a sua caminhada com Cristo, a santidade. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina neste versículo a não nos conformar com o padrão comportamental deste mundo, ou seja, a mentalidade previamente estabelecida da grande maioria das pessoas. Então, este padrão comportamental não evoca os princípios do reino de Deus e não estabelece os propósitos de Deus sobre a terra. Ele também nos orienta a desejar ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Então, quando nós recebemos Jesus em nossa vida, oportunizamos uma nova forma de pensar e ver o mundo. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com essa verdade, adotamos um novo estilo de viver. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ao longo da nossa história, nós somos formados por valores e crenças estabelecidos pela nossa família, pelos ambientes que frequentamos e pelas pessoas que nos relacionamos. Então, estes valores e essas crenças se tornam nossos hábitos e estes hábitos tornam os nossos comportamentos, que nos movem o espírito, o corpo e a alma. Então, o mundo previamente corrompido por uma mentalidade caída e destrutiva de Satanás reflete em muitas pessoas a ação movida pelas obras da carne, que são o adultério, a fornicação, a lascívia, a feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, como está escrito lá em Gálatas 5:19 e 20. Então, a partir do momento que uma pessoa caminha com Jesus, é necessário que ela reveja e reavalie, então, os seus comportamentos. Os princípios e valores do reino de Deus transformam a maneira de se viver, pois se adquirem novos hábitos, princípios e valores alicerçados e alinhados ao padrão da palavra de Deus. Com isso se frutifica o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé e a mansidão, que como nós lemos lá em Gálatas 5:22. Então, o resultado dessa transformação é notado quando uma pessoa não está focada em si, para agradar os seus prazeres, mas se move pelo padrão do reino de Deus, sendo sal e luz deste mundo, como está escrito lá em Mateus 5:13 e 14. Então, a santidade ela é caracterizada no comportamento humano, ou seja, as atitudes definem qual padrão um indivíduo vive, no mundo ou no reino de Deus. Vejamos alguns exemplos então. Num relacionamento de namoro, os princípios de Deus orientam para que ambos se guardem e após o casamento desfrutem da prática sexual. A filosofia deste mundo aceita essa prática durante o namoro, quebrando os princípios do reino de Deus. Vejamos outro exemplo. A maneira de falar e de se vestir diz muito sobre uma pessoa. Então, estudos da psicologia demonstram que o ser humano pode se comunicar através da comunicação verbal e a não verbal. O que é uma comunicação verbal? É aquela que transmite informações pela fala, pela escrita, ou seja, por meio das palavras. Já a comunicação não verbal se dá pela expressão corporal, pelos adornos e pelas roupas que uma pessoa veste.
Cada cristão carrega uma mensagem de boas novas no seu interior e a transmite através da comunicação. Ou seja, o que fala e o que veste pode ser levado em consideração para que essa mensagem produza o efeito esperado. Então, como você está expressando o reino de Deus? Você tem um vocabulário abençoador dos ambientes que frequenta? Na escola, no trabalho, na universidade ou até mesmo nas redes sociais? Como você se veste comunica a qual reino? Em 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos e toda a vossa maneira de viver. Então o desejo de Deus é que você seja íntegro e irrepreensível. Em 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo espírito, corpo e alma de você seja conservado. Há uma maneira específica de se viver aos olhos de Deus. Em 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Dessa forma, o reino de Deus avança e se expande por homens e mulheres que expressam o caráter de Cristo e serão protagonistas neste tempo. E se o seu padrão comportamental não estiver adequado ao padrão de Deus, dê um reset e reinicie no formato original de Deus. Deus abençoe a sua vida.